Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Holandês Voador. E hoje a gente vai trazer mais um vídeo daqueles que a gente faz meio que um review de série, sabe? E hoje nós vamos falar da nova série original da Netflix chamada White Lines. Você aí já assistiu? Porque lembrando que esse vídeo aqui é sem spoilers, para se você ainda não assistiu, ter a oportunidade de assistir tranquilamente, sem saber de nada antes, beleza? Mas é lógico que a gente vai falar bastante sobre ela aqui, né? Então é aquilo, já vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente porque hoje falaremos sobre White Lines. Bom, temos aqui mais uma série original Netflix que eu acho que vai dividir opiniões. Mas antes, vamos lá pro enredo dela para você saber do que eu tô falando. Na série, o cadáver de um DJ famoso de Manchester chamado Axel é encontrado em Ibiza 20 anos após o seu misterioso desaparecimento. Ou seja, o corpo desse cara foi encontrado lá em Ibiza, na Espanha, depois de 20 anos do desaparecimento dele. Sua irmã, que é a personagem Zoe, retorna à ilha para investigar e mergulha em um mundo repleto de adrenalina, clubes noturnos, mentiras e dissimulações. E assim, em um lugar onde todo mundo vive no limite, ela é forçada a encarar o lado mais sombrio de sua própria personalidade. E é basicamente isso que nós temos para a primeira temporada da série. E só pelo enredo já é uma história que com certeza chama muita atenção, o que é um ponto positivo para atrair espectadores. Além do mais, nós temos ele, Alex Pina, que é o mesmo criador de La Casa de Papel, por trás desse projeto. Então você já percebe que eles não estão de brincadeira só por essa idealização toda, né? Por tudo que está por trás dessa série. E o criador, então, resolveu trazer um artifício interessante, que é usar dois idiomas diferentes para a série. Ou seja, nós temos o inglês e o espanhol também, porque nós temos personagens de Manchester e personagens de Ibiza, ou seja, de dois lugares diferentes, né? Da Inglaterra e da própria Espanha. Como ele mesmo é da Espanha e a maior parte da série se passa em Ibiza, foi uma ideia interessante colocar dessa forma, porque acaba trazendo mais veracidade à trama e a gente acredita mais nos personagens quando, por exemplo, um deles não sabe falar uma das línguas, trazendo uma dificuldade para a comunicação. E isso é sempre interessante, né? Porque, por exemplo, se você assiste algumas séries dessa forma, já da forma original, você consegue captar o melhor de cada um, porque você ouve a interpretação e a voz original de cada personagem. E como se passa em dois lugares diferentes, que falam duas línguas diferentes, isso torna mais real pra gente. Ela é para maiores de 18 anos, o que você já percebe que vai ter ali muita coisa braba, né? Porque, por exemplo, La Casa de Papel é para maiores de 16 e já tem alguns elementos ali bem adultos. Assim como Game of Thrones, que é uma série também para maiores de 16 e essa é para maiores de 18, ou seja, tem alguns elementos um pouco mais adultos. Então sim, ela é repleta de nudez, orgias que fazem sim de certa forma parte da trama, muita violência, drogas ilícitas e tudo isso propositalmente, porque eles queriam de fato chocar com as imagens, com algumas imagens que eles mostram ali. Mas será que tudo isso feito dessa forma era o ideal? Para imergir o espectador na história que você quer contar, é lógico que os criadores precisam estabelecer um pano de fundo consistente para a trama, mas eu acredito que ele não pode ser nem superficial demais, nem exagerado demais. E conforme a história vai seguindo e os personagens vão sendo construídos, cada vez mais esse abuso de quantidade de imagens fica em segundo plano para nós. Ou seja, eu acho que eles repetem tanto isso para mostrar essas cenas que chocam pra gente, que às vezes fica em segundo plano e a gente nem liga mais para elas. Então, muitas vezes, na minha opinião, são cenas exageradas, sabe? Que tudo bem, você quer estabelecer um mundo, um universo que é desse jeito ali em Ibiza, beleza, no primeiro episódio você coloca isso e a gente já entende. Agora, para você continuar contando a história, você não precisa mostrar tantas coisas desnecessárias, na minha opinião. Desnecessárias muitas vezes, beleza? Não é sempre não. Sim, eu sei que tem muita gente que quer entrar em conteúdos mais adultos e assistir algumas coisas um pouco mais maduras, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que nem para essas pessoas fica interessante quando passa do ponto. E eu acho que no caso de White Lines passou um pouquinho nesse sentido. Mas enfim, como eu falei agora há pouco em relação à construção de personagem, vamos a ela, Zoe, a protagonista disso tudo. Ela é vivida pela atriz Laura Haddock e é quem nos dá o ponto de vista de praticamente tudo ali na história. Conhecemos a história da família dela e toda a relação que ela tem com o irmão no passado é bem estabelecida. Além, é lógico, das complicações que tem em relação à convivência com o pai. Então a série tenta criar um vínculo forte e convincente dela com eles e com
consegue muito bem, pelo menos na minha opinião. A série ainda trabalha com o artifício de flashbacks, assim como, por exemplo, em La Casa de Papel, e por isso que eu acho que eles conseguem construir tão bem essa relação entre os irmãos, que com certeza vai fazer muita diferença no decorrer da própria história. Mas eles mostram pra gente também o marido da Zoe, e em relação a isso, pra mim, as coisas ficaram um pouco corridas. E por que isso, né? Vamos lá. Por conta do sumiço do irmão, ela teve que lidar ali durante anos com vários problemas psicológicos, fazendo tratamentos e tal. O problema é que quando ela decide ir pra Ibiza, ela quer ir sozinha e ainda por cima de carona com um cara totalmente desconhecido. Isso bem ali no início da série. E o marido acaba concordando meio que quase sem questionar e volta pra Inglaterra como se nada. A série mostra isso de uma forma muito rápida, inclusive, justamente pra gente não focar nesse erro de continuidade, vamos dizer assim, né, do roteiro. A questão é que na série nós vemos vários outros desses problemas, deles querendo correr com a história em vários momentos, sendo que são momentos que eles precisam fazer a gente entender do porquê aquelas coisas estão acontecendo. Então não dá pra você correr, sabe? Então sim, é uma história interessante que eles quiseram contar, o que não quer dizer que tem problemas. E na minha opinião, o roteiro é um dos maiores problemas dela. Justamente quando eles querem encaixar determinadas situações, como essa que eu quis dizer, né? Da motivação dela ir pra Ibiza e a forma como ela foi ali na conversa com o marido aceitou de boa. Tipo, ela vai sozinha fazer isso, investigar um caso que na verdade não é nem a área dela, sabe? Detetives tinham que estar fazendo isso, policiais. Mas enfim, dá pra gente entender que existe essa motivação, que ela é a irmã dele, então a gente acaba aceitando tudo isso. Existem dois personagens específicos que me chamaram mais atenção em relação à evolução, que são eles, a Kika e o Boxer. Consequentemente, são dois dos meus personagens preferidos. Ele é o chefe de segurança do homem poderoso da família Calafate e ela é a filha desse cara poderoso. Eles, por exemplo, conseguem fazer com que a gente sinta algo por eles, sabe? O Marcos é um outro personagem que eu gosto, mas que de vez em quando ele dá nos nervos. Eu acho que você vai entender quando você assistir a série. Marquinhos, beijo pra você. Mas vamos lá, num geral, agora eu vou falar de duas situações que são bem importantes para a série. Uma que eu gostei bastante e outra que eu acho que os criadores não souberam trabalhar muito bem. A boa, no caso, é toda a cenografia da série. Ela é muito contemplativa, mostrando como a ilha é linda, cercada de construções mais antigas e da própria natureza. Só por isso já vale a pena dar uma olhada. Ainda mais porque eles souberam trabalhar muito bem as cores da fotografia, trazendo uma saturação mais forte para poder marcar as belezas do lugar, como o céu, a areia, o mar, por exemplo. Na série, a água é um elemento muito usado, inclusive. Em várias cenas nós vemos isso. E agora a gente tem a outra coisa que, na minha opinião, eles não conseguiram trabalhar muito bem, que foram eles, os gêneros que eles trouxeram. Ela, de fato, é uma série de drama que traz alguns elementos de suspense e uma pitada de ação. Mas a junção de tudo isso, com alguns elementos de comédia ainda, não deixa um enredo muito coeso e verossímil. Porque, por exemplo, em alguns momentos, quando a gente acompanhava uma cena tensa, ela também, ao mesmo tempo, era uma cena tosca, justamente por elementos que eles quiseram colocar ali. Tipo quando tivemos uma reunião específica de família, porque ao mesmo tempo que eles falavam algumas coisas sérias e muito internas, um hippie cheio de manias e estereótipos conduzia essa reunião. Então a gente ficava pensando, o que eles querem mostrar pra gente? Eles querem que a gente fique tenso com aquela situação toda da família, ou eles querem que a gente sinta uma certa vergonha alheia assistindo aquilo e a gente acaba rindo, sabe? A gente não sabe ao certo qual é o objetivo dos criadores que eles quiseram mostrar pra gente ali naquela cena. Muitas vezes eles traziam algum assunto de um personagem específico que acabava não acrescentando em nada na trama. Tudo bem ter um pouquinho disso, sabe? Mas eu acho que dava pra contar essa história toda tendo 30 minutos cada episódio e não de 50 a 1 hora. Eles não são episódios que passam lentamente, não. Mas tem muitas vezes ali que eles querem contar uma coisa pra gente ali na história que não vai acrescentar em nada, sabe? É só um diálogo ali entre personagens que você nem liga muito. Em vários momentos, eles perderam a oportunidade de aprofundar ainda mais alguns personagens, como por exemplo, o pessoal da família Calafate. Muitas vezes, eles apareciam sim em cena, só que conversando ou discutindo sobre coisas um pouco constrangedoras e muitas vezes também sem sentido, que no final você nem ligava tanto assim. E aí, a série acaba trazendo pra gente uma reflexão que eu não sei nem se era a ideia. Diversão é felicidade? Até que ponto eu vou pra encontrar o meu eu interior?
Eu tenho uma vida muito estabilizada e feliz de certa maneira, mas será que se eu tivesse ido por outro caminho seria melhor pra mim? Eu acho que o enredo tenta trazer pra gente algumas questões que não são claras necessariamente, mas que podem sim mexer com você de certa forma, dependendo de como a sua vida tá andando. Então, num geral, sabe, eu acho que a série tem alguns elementos que podem ser interessantes sim. O próprio enredo dela, sabe, é uma história que chama a sua atenção, que tem um criador de uma outra série, né, que fez muito sucesso e eu particularmente gosto, que é La Casa de Papel, e tem sim alguns personagens pontuais interessantes. Mas aí você fica se perguntando, será que se eles tivessem feito de uma forma um pouco diferente, sabe, o roteiro um pouco mais coeso, mais redondinho, não trazendo pra gente algumas coisas aleatórias que às vezes nem são interessantes, será que a própria história, né, a própria série não seria mais marcante nas nossas vidas, assim como foram outras que a própria Netflix já lançou? Eu fico me perguntando, né, sobre isso. Não é um tempo jogado fora, mas será que eles não poderiam conseguir trabalhar um pouco melhor tudo isso que eles trouxeram pra gente? Eu acho que sim, particularmente. Mas eu quero saber de você. Você ficou interessado em assistir essa série? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários pra gente poder conversar um pouquinho também. E se você já assistiu a série, também pode comentar aqui embaixo, lógico, né, que sem spoilers, mas pra gente poder conversar um pouquinho. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, pra continuar acompanhando vídeos como esses, porque a gente tem trazido esses vídeos específicos sobre série, né, basicamente toda semana. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra você poder ter acesso a esses vídeos logo quando sai, beleza? Pode deixar nos comentários também alguma série que você queira que a gente faça um review sobre ela, beleza? Não esquece de conferir nossas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, confere lá, principalmente o Instagram, segue a gente. É isso aí, valeu!